desça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Boa tarde a todos. Santa Missa de hoje também será celebrada pelas almas de Brás Messina Neto, 7º dia, Simone Araújo Pereira de Oliveira, 7º dia, Antônio Faria, Maria de Gouveia, Alexandre da Amaral Faria, Maria Gilbertina da Amaral Faria, Antônio Lourenço Gonçalves Vieira Faria, Maria Belarmina de Souza, Dionísio Pacheco Amaral, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Jane Secom Cobra, Paulo Roberto de Queiroz, de Janira da Silva, Nelson Pereira de Carvalho, Manuel Antônio de Lima, Ivanil de Leite da Silva Lima, Jaqueline Souza da Silva, Sônia Maria Machado, Mara Eslan, Júlia Gáudio, Ana de Lourdes Santos Pereira, Abel da Mata Freitas, Virgínia da Mata, Manuel de Freitas, João de Freitas Simão, Tristão de Freitas, Maria Rosa de Gouveia, Maria de Freitas Nunes, Décio Espínola Nunes, Maria Freitas Nunes, Décio Freitas Nunes, Edmilson Martins Dias, Maria Ofélia Quer, Paulo Quer, Fábio Quer, Sônia Maria da Costa, Elza Maria da Silva, Eloy Félix da Silva, Maria Cândida da Silva, Benedito Severo da Silva, Giuseppe Grefo, Rosauro Cavalcante e por todas as almas, pelas intenções de Maria, pelas intenções de Márcia Domingos de Melo e família, Isilda Maria de Araújo, Eli Cristina de Toledo, em ação de graças ao Divino Espírito Santo e a Nossa Senhora, sob os títulos Aparecida, da Lapa, Desatadora dos Nós, do Desterro, também a São José, São Gabriel e a todos os santos e santas.
Todos de pé. Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. E de todas as nações, fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que eu vos dei. O Senhor nos conceda a sua misericórdia e o perdão de nossos pecados, para que possamos dignamente celebrar na paz os santos mistérios. Misericórdia.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo. Dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa isto: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Mateus. Mateus, um dos 12, ele era da classe dos publicanos. Os publicanos tinham a tarefa, a incumbência, a profissão de cobrar impostos das pessoas. Por isso, não eram bem vistos. O povo tinha muita reticência em relação a eles. De fato, tinham razão. Eles não eram pessoas lá muito honestas na prática da sua função. Por isso, o povo
os considerava também pecadores e inimigos deles. Porém, não é assim que Jesus viu a figura, a pessoa de Mateus. Também a ele, Jesus dirige o seu convite. Quando passa, vê Mateus lá sentado na coletoria de impostos, fazendo a sua tarefa. Jesus olha, Jesus o fixa e o chama e convida Mateus para segui-lo, para ser seu apóstolo. Mateus larga tudo, levanta-se, aceita o convite de Jesus e vai segui-lo, e vai embora com ele. Largou a sua profissão e com ela ele muda o rumo total da sua vida, passando agora a fazer parte dos primeiros seguidores de Jesus de Nazaré. Então Mateus não se fez de rogado, mas deixou tudo o que tinha, tudo o que fazia, deixou as pessoas com as quais convivia, a sua função, a sua tarefa, a sua vida anterior. Agora será uma nova vida, vai ser fiel ao seu Mestre e Senhor. Então o nome de Mateus, ele consta nas 4 listas dos apóstolos. 3 delas nós vemos nos evangelhos, não é? Mateus mesmo é um dos que narra, não é, como faz hoje, quando conta o seu encontro com Jesus, o convite que Jesus lhe fez. Ele aceitou e foi com o Mestre. É ele próprio que diz, porque Mateus é um dos 4 evangelistas, é um dos que escreveu também os evangelhos. Depois, Marcos e Lucas vão narrar o nome dos 12 apóstolos chamados por Jesus, e ali vai sempre constar o nome de Mateus. E também o livro dos Atos, numa das passagens lá, ele também relata e põe o nome dos 12 apóstolos, inclusive o de Mateus. Então a Mateus se atribui a redação de um dos 4 evangelhos. Mateus é aquele que vai falar muito das atitudes de misericórdia de Jesus. É ele que, ao narrar os feitos e as falas principais do Mestre, dará ênfase à sua dimensão misericordiosa, porque ele também, mais do que ninguém, foi alvo da misericórdia de Jesus. Jesus olhou para Mateus não com olhos
de condenação. Não porque Mateus era isso ou era aquilo, não. Jesus olhou para ele com a misericórdia no coração. Jesus se mostrou cheio do seu amor misericordioso, deixando bem claro que ele não veio para condenar e nem veio para os justos, para os santos, mas sim para os pecadores, aqueles que mais precisam da misericórdia do Senhor. E o próprio Mateus mostra-nos isso claramente, quando depois, à noite, ao fim do dia, feliz da vida, porque Jesus o havia convidado, ele se sentiu tão valorizado, ele se sentiu tão importante, ele se sentiu tão honrado, que aí mandou organizar um jantar para Jesus e para os seus discípulos. Convida Jesus e os discípulos para estar com ele à mesa e para assim juntos eles poderem celebrar o seu encontro com o Mestre e o convite, o chamado, a escolha que Jesus havia feito em relação a ele. Então foi o modo como ele quis demonstrar a sua gratidão, o seu reconhecimento, a sua consideração em relação a Jesus. E também ele vai chamar os seus amigos. Quem eram os amigos de Mateus? Na sua grande maioria, era gente iguais a ele, sobretudo muitos publicanos, muitos que também eram da sua classe, do seu grupo. Por isso que a casa de Mateus vai ficar cheia deles. E entre estes havia alguns fariseus. Os fariseus eram outro grupo também conhecido e importante na época de Jesus. Eles eram os intérpretes da lei. Eles eram, segundo o que diziam, os defensores da lei do Senhor. Se mostravam religiosos, cumpridores de tudo aquilo que a lei determinava, mas não eram assim tão santos, não, só por fora, porque por dentro eram bem diferentes. E Jesus os conhecia muito bem. Jesus conhecia eles por fora, muito bem apresentáveis, e Jesus conhecia eles por dentro, que não tinham nada da beleza exterior que eles apresentavam, mas no coração havia muita maldade, sobremaneira em relação àqueles que se opunham a eles. E eles procuravam sempre estar onde Jesus estava. Por quê? Eles queriam se converter, porque eles queriam ser também seguidores de Jesus, se engajar na obra de Jesus. Nem um pouco. Jesus, para eles, era uma pedra
no seu sapato. Era alguém que dificultava as suas safadezas, as suas falsidades, as suas hipocrisias. E Jesus falava isso para eles claramente: vocês são hipócritas, vocês são falsos, são fingidos. E alertava também o povo quanto ao fermento da maldade deles. Então, eles sempre queriam pegar Jesus numa situação complicada, numa situação que pudessem condenar Jesus, tanto numa fala de Jesus ou numa atitude de Jesus. Então eles criticavam horrores Jesus, mas eles tinham medo do povo, porque o povo estava com Jesus, o povo defendia Jesus, o povo gostava de ouvir Jesus, de ser atendido por Jesus. Então eles tinham medo de que o povo se voltasse contra eles, ficando do lado de Jesus. Por isso eles maneiravam um pouco, mas eles eram terríveis. Aqui, no dia do banquete da festa que Mateus deu para o mestre e os discípulos, eles estavam lá. Eles davam um jeito e aí faziam tudo para estar bem perto de Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus, porque eles queriam justamente condenar Jesus. E eles viram que na casa de Mateus só havia gente lá não muito santa, não é? Eram os amigos de Mateus, eram publicanos iguais a Mateus, não era gente santa igual vocês, não eram pessoas assim lá muito honradas, nem muito certinhas. Aí eles comentam, eles vão dizer para os discípulos que estavam lá com Jesus: olha, por que o mestre de vocês aceita comer, tomar refeição com os publicanos e com os pecadores? Então eles falam já julgando e julgando mal as pessoas. Jesus não era besta, não pensa que porque Jesus era bom, generoso, era atencioso, cheio de misericórdia, cheio de amor, de bondade, era tonto, era alienado. Não, Jesus ouviu. Jesus mesmo ali, conversando com as pessoas e no meio de tanta gente, devia ter muito barulho, porque todo mundo conversando ao mesmo tempo. Jesus ouviu o que eles falaram para os discípulos dele. Porque o mestre de vocês tem coragem de aceitar ir nas festas e comer, com os pecadores, com essa gentalha aí, com esses que não valem nada?
Jesus, então, vai responder. Veja, aqueles que têm saúde não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. É quem está enfermo, quem está doente. Esse sim precisa do médico e busca o médico. Então vocês devem aprender isso. E aí Jesus cita um versículo de um dos salmos que na palavra de Deus justamente diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então Deus quer um coração arrependido. Deus não quer sacrificar, nem matar, nem acabar, não é, com o pecador, mas quer que ele se converta e salva. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E Jesus, então, vai encerrar dizendo: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus, portanto, deixa bem claro qual é a sua missão e por que ele veio ao mundo. E na figura, na pessoa do apóstolo Mateus, ele justamente deixa transparecer a grande misericórdia de Deus em relação àqueles aos quais, por meio do seu Filho Jesus, ele chama, ele convida. Então Deus nos faz também sermos do número dos seus, não porque nós o mereçamos, ou porque nós sejamos santos, ou porque nós sejamos os melhores, os perfeitos. Não, porque Ele olha com misericórdia para cada um de nós. E como chamou a Mateus, Ele nos chama também a cada um de nós. E esse chamado de Deus para cada um de nós se fez claramente através do batismo que nós recebemos. Pelo batismo, pois, nós somos convidados a edificar o corpo de Deus, que é a sua igreja. E a exemplo de Mateus, chamado por Jesus para ser o seu apóstolo e através deles ele edificar, ele também, não é, construir, fundamentar a sua igreja. Então nós, pelo chamado do Cristo, pelo seu convite, somos convidados a estar com a sua igreja, que é aquela que guarda a unidade pelo vínculo da paz. Então, acolher a palavra de Jesus é acolher a sua misericórdia, que também nos chama, que também nos convida a estarmos com Ele, a segui-lo e, em o seguindo, então, formar a sua grande família, que é a sua igreja. Igreja que é santa e também pecadora santa,
porque Jesus é santo. Pecadora, porque nós, seres humanos, homens, mulheres, somos pecadores e precisamos sempre da sua infinita misericórdia. O apóstolo Mateus, portanto, evangelista, inclusive, então, é um grande exemplo de como devemos não só aceitar e acolher o convite do Mestre, mas como devemos segui-lo na prática da sua palavra e nos deixar, portanto, sermos sempre cobertos pela sua infinita misericórdia, na qual nós temos com toda a certeza a salvação e a vida com os seus justos na sua glória. Amém. A fazer parte da sua grande família, a Igreja. Por isso vamos orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao honrarmos a memória de São Mateus, nós vos apresentamos, ó Pai, nossas preces e oferendas, para que considereis com amor a vossa Igreja, vós que nutristes a sua fé com a pregação dos apóstolos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente desde os inícios, como representantes legítimos de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
um só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, para que cresça na comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo. Dom Odilo está hoje de aniversário, é o dia do seu natalício. Hoje ele completa 73 anos, a mesma idade minha, não é? Então que Deus dê a ele saúde, força e continue dirigindo a igreja em São Paulo, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória no 7º dia de Brás Messina Neto, 7º dia de Simone Araújo Pereira de Oliveira e de todos os nossos familiares e entes queridos que também já partiram desta vida e pelos quais oramos. Sejam todos eles acolhidos junto a vós na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim vos pedimos por nós. Daí então possamos, aceitando o vosso convite, participar plenamente da vida no vosso reino, com a Virgem Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com o evangelista São Mateus e aqueles todos que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Seguidores que somos do Mestre e Senhor Jesus, vamos orar com eles, seguindo o que ele no Evangelho fez questão de nos ensinar. Por isso digamos: Pai nosso, livrai-nos de todos os males e epidemias, ó Pai. Dai-nos hoje a saúde na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos da pandemia, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o remédio que precisamos sempre, esteja com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
chamar os justos, e sim os pecadores, diz o Cristo Senhor. Oremos. Ó Deus, ao participarmos da alegria da salvação, que encheu de júbilo São Mateus, recebendo o Salvador em sua casa, concedei, sejamos sempre refeitos à mesa daquele que veio chamar à salvação, não os justos, mas os pecadores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa tarde. Vamos na paz, aceitando sempre o convite de Jesus para participarmos da ceia da sua imensa misericórdia. Graças a Deus.